Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, o nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, São José, bom dia! É uma alegria imensa voltar a pregar aqui nesse centro de evangelização e ter a sua presença aqui. Eu queria que você aplaudisse quem está aí do seu lado. Que alegria nós estarmos juntos, podermos nos reunir aqui para ouvir a palavra, rezar nesse lugar santo, sagrado, consagrado a Deus. Quando eu me preparava para esse acampamento, eu me recordava da inspiração inicial que Deus me deu para propor esse acampamento há mais de 10 anos atrás, porque eu senti um apelo interior do Espírito Santo, pedindo que nós formássemos um grupo de combatentes, de intercessores, porque nós precisávamos levantar em todos os lugares do Brasil homens, mulheres, jovens, crianças, anciãos que intercedessem, que se levantassem em clamor, que levantassem as suas mãos em oração, em intercessão. E durante esses anos, Deus foi nos conduzindo até esse dado momento. Dentro desse chamado, um chamado específico. E quando o departamento de eventos, que organiza os nossos eventos, que reza, que discerne os temas, eles me enviaram o versículo bíblico que inspira esse acampamento, até mesmo pelo conhecimento desse texto, do capítulo 6 da carta aos Efésios, que é a armadura do cristão, mas no versículo 18, de uma maneira específica, o texto vai dizer, e aqui eu já parei nessa palavra, nesse verbo, que está no imperativo, que diz, intensificai. Isso é muito importante, intensificai. Deus, nesse acampamento, no combate da oração, quer nos indicar um caminho. Diante de todas as circunstâncias, diante de todos os sofrimentos, diante de todas as dores que a humanidade e todos nós temos vivido, a palavra imperativa de Deus é, intensificai as vossas invocações e súplicas. Deus não está dizendo para nós ficarmos parados no lugar onde nós estávamos, muito menos Deus está dizendo para nós retrocedermos. Deus está dizendo para nós avançarmos. Intensificai. Se já foi intenso, nós temos que dobrar a intensidade. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em todas as circunstâncias, pelo Espírito, no qual perseverais em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Imediatamente Deus me levou em espírito a uma palavra bíblica. Quando eu li esse texto sagrado da carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 18, que foi na reconstrução das muralhas. Quando Neemias, diante do medo que alguns que estavam querendo fazer com que aquela construção, aquela edificação das muralhas, das portas da cidade, e muito mais do que isso, da fé daquele povo, o demônio se utilizou de alguns para tentar amedrontá-los, mas para fazer também armadilhas, arapucas, para forjar orações e profecias falsas, para tentar impedir. Depois você pode ler o livro de Neemias inteirinho, que vai fazer muito bem para a sua alma, para você entender o espírito que está
na construção, na reconstrução da muralha, das portas, da fé daquele povo. E aí Neemias dá uma ordem lá no capítulo 4. A gente vai trabalhar com uma mão, a gente vai fazer a construção, com a outra nós vamos segurar a espada. Colocou vigias em todos os lugares, para que se o inimigo viesse, fosse avisado, para que eles entrassem no combate. E ali essa imagem, ela traz a nós exatamente esse sentido daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo no texto que foi discernido pelo nosso departamento de eventos. Orai em toda circunstância, pelo Espírito, e o Espírito com maiúscula, inspirados pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E aqui, ontem eu já coloquei esse adendo, por toda a humanidade, em todas as circunstâncias e situações. E aí, o que me foi entregue por eles, como palavra de direção, essa é a palavra geral, onde é a palavra rema, onde o nosso acampamento ele deve ser conduzido em todos os seus aspectos. Mas me deram uma palavra específica para a minha pregação. Você pode pegá-la aí, é um versículo. Judas 1, versículo 3. Judas 1, versículo 3. São Judas vai dizer: senti a necessidade de mandar-vos uma exortação, a fim de lutardes pela fé. Repita comigo: lutardes pela fé. Mais uma vez, lutardes pela fé. A fim de lutardes pela fé, que uma vez para sempre foi transmitida aos santos. Esse é o versículo da minha pregação. Foi olhando para a palavra rema e rezando com esse versículo que Deus me entregou, essa pregação que eu vou entregar para vocês. Ontem na Santa Missa, de abertura do acampamento, eu trabalhei uma questão importantíssima. Aquilo que a primeira leitura nos trazia, onde aquele líder que teve uma grande missão, substituiu o grande Moisés, o homem mais humilde que existiu sobre a face da terra, que falava com Deus face a face, que recebeu de Deus instrução para tudo o que ele fazia, um homem extremamente obediente. Ele teve um sucessor, o seu sucessor foi Josué, e Josué conduziu o povo. Mas por que Josué entrou na terra prometida junto com Calebe? Porque Josué não ficou na visão negativa das circunstâncias que ele tinha que enfrentar. Porque muitas vezes nós, no caminho da nossa fé, no caminho como cristãos, a gente se amedronta e fica com a visão negativa. Deixa eu dizer para você que está fazendo um caminho com Deus, seguindo a Jesus Cristo, que é ministeriado em intercessão, ou que é cristão e é chamado. Todo cristão é chamado a orar, a interceder. Alguns se entregam ao ministério da intercessão, e bendito seja Deus por esses, e que Deus tire. Ontem a imagem, antes de iniciar a Santa Missa, que Deus dava, era do chamamento de Deus ao primeiro rei de Israel. Alguém lembra o nome dele? O rei Saul. Quando o profeta Samuel recebeu de Deus a instrução de que Saul seria o rei, Saul se escondeu atrás da bagagem. Samuel mandou buscar Saul para ungí-lo e para proclamá-lo diante de todos, porque o povo estava pedindo um rei, mas ele se escondeu atrás da bagagem. E Deus dizia que ele iria tirar nesse final de semana, já estava fazendo a partir da missa,
as pessoas de trás da bagagem do medo, da bagagem das desculpas que nós temos para não rezar e interceder, da bagagem de N situações que a gente muitas vezes apresenta e achando que está abafando, né? Eu não vou rezar, eu não tenho tempo, eu não sei o quê, aconteceu isso na minha vida, aquilo lá e aquilo outro, e fica nesse mimimi, porque é a geração do mimimi, e não se coloca diante de Deus para responder ao chamado que Ele faz. Porque uma coisa que nós precisamos aprender é que a intercessão exige de nós altruísmo, exige de nós sair do nosso mundinho, de parar de ficar olhando para nós mesmos, para o nosso umbigo, e ter uma visão de águia ampla. A intercessão exige isso de nós. A gente não pode ficar mais olhando para nós mesmos. E quando a gente olha para a gente mesmo, é com o olhar de Deus, e não com o olhar carnal, com o olhar mundano, com o olhar do derrotismo, com o olhar do negativismo, mas num posicionamento de pessoas que entenderam. E aí eu trabalhei a identidade de Deus, porque através de Josué, Deus falou em primeira pessoa com aquele povo, mostrando tudo o que ele tinha feito até aquele dado momento. E aí eu lembrava na missa da carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, que é um atributo divino que o autor da carta aos Hebreus atribui a Jesus Cristo, porque Ele é Deus, 100% homem, 100% Deus, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e Ele é imutável. Deus não muda. O Deus que ontem, no capítulo 24, naquele texto, até o capítulo 13... o versículo 3 do capítulo 24, ontem, na primeira leitura, Deus mostrou, desculpa falar assim, mas vou falar, mostrou a sua cara. Deus se revelou. Quando quiseram amaldiçoar vocês através de Balaão, eu fiz ele abençoar. Eu tirei vocês do Egito a poder de milagres. E aí ele foi mostrando, passo por passo, até aquele dado momento. Deus se revelou. Depois, eu disse para vocês, a identidade de Deus nós conhecemos. Agora nós precisamos, como intercessores e como um povo de Deus, assumir a nossa identidade. E quem nós somos? Filhos em Jesus Cristo, filhos do Pai de todas as coisas, filhos do Todo-Poderoso. Nós fomos, eu escutei o Padre Anderson falando agora de manhã, nós fomos formados e temos sido formados na escola do Monsenhor Jonas Habib, nosso Gamaliel, não é? E eu tenho uma paixão por uma capela aqui em Cachoeira Paulista, onde eu gosto de adorar, que é a capela da Sagrada Família. Porque ali existe um princípio escrito na parede daquela capela que o Padre Jonas sempre pregou em cima dele. Tudo pode ser mudado pela oração. Todas as vezes que eu entro naquela capela, é a primeira coisa que depois de olhar para Jesus, eu olho para que o meu coração seja incendiado ainda mais. Tudo pode ser mudado pela oração. Fala para quem está aí do seu lado, tudo pode ser mudado pela oração. E olha, gente, eu aprendi com o Padre Jonas que tudo é tudo. Tudo é tudo. Todas as coisas. Já vou até aproveitar, eu não sei nem se eles estão aí, mas eu prometi ontem para eles, uma família que veio à missa para dar um testemunho. Estão lá, né? Já viu vocês? Está vendo como é que meus olhos de água enxergam? Estou de óculos, mas estou vendo, hein? Olha aqui como que tudo pode, só para dar um testemunho. Boa tarde, padre, a paz. Eu me chamo Viviane Zivimino, é isso? Isso. Pereira de Castro, moro na cidade de Ubá de Minas. E eu venho aqui trazer um testemunho de um dos grandes milagres que aconteceram na vida da minha filha Sofia. Em 2019, Sofia apareceu com uma alergia na pele, onde ficava com seu corpo cheio de pintinhas vermelhas.
já havia levado a vários pediatras, dermatologistas, administrados vários remédios sem melhora alguma. Nós somos sócios evangelizadoras e assistimos sempre à missa do clube, a missa dos sócios, os evangelizadores. No ano de 2020, após mais de um ano sofrendo a angústia da alergia que não melhorava, o senhor padre proclamou que Jesus estava curando uma criança pequena, que a sua mãe já havia levado essa criança a vários médicos e não descobria a causa da sua alergia. E o senhor falou: é uma criança pequena e ela está cheia de pintinhas vermelhas no corpo. E aí ela diz aqui: e a sua mãe já levou diversos médicos sem melhora, mas Deus a está curando. Foram as palavras, a palavra de ciência. E eu, com muitas lágrimas nos olhos, juntamente com meu esposo, tomamos posse desse milagre. Afinal, a minha filha sofreu com essas erupções e coceiras no corpo por mais de um ano. Eu agradeço a Deus, o Pai das misericórdias, pela graça alcançada. Sempre dou testemunho verbal das maravilhas que Deus faz na vida dos que confiam nele. Obrigado a todos pelo carisma. Deus os abençoe sempre. E gostaria que enviasse ao Monsenhor Jonas o meu abraço fraterno. Eu oro pela restauração da saúde dele. Obrigado a todos. Ela disse que quando a palavra foi proclamada... Pode aplaudir. Fica de pé aí para Deus aplaudir a graça na vida... Ou melhor, o povo aplaudir a graça de Deus na vida de vocês. Isso, pode aplaudir para valer. Só que ela me relatou algo interessante, né? Eu posso falar, não posso falar tudo? Pode, tá bom. Ela me disse que ela é enfermeira. É isso, né? Isso. E quando a palavra foi proclamada e ela foi ver, as pintinhas tinham desaparecido imediatamente. Tudo tinha desaparecido. Foi na hora. A palavra proclamada, a graça aconteceu. Porém, ela, como profissional da medicina, ela começou a duvidar. Fala, será? Quando ela começou a duvidar, voltou tudo de novo. E naquela hora ela entendeu o que Deus estava falando para ela, que queria que ela tivesse mais fé. Imediatamente ela se arrependeu, pediu perdão a Deus. E quando de novo ela foi olhar o corpo da sua filha, ela estava totalmente curada, como está até agora e ficará para sempre. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Nós temos que entender qual é a nossa identidade. Nós somos filhos no Filho, em Jesus, do Pai, que é dono de tudo. E que tem todo o poder e toda a autoridade. E a partir daí, entendermos que nós temos influência no mundo sobrenatural. Isso é importantíssimo. Mas agora eu preciso dizer para nós que estamos num mundo muito tentador. E uma tentação presente. É um desejo que tem rondado a mente, o coração de tantas pessoas, que é o de querer serem digital influencers. O tempo todo eu tenho que postar, eu tenho que falar na internet porque eu preciso influenciar. Mas eu pergunto para nós temos influenciado no mundo espiritual? E eu me perguntei, será que eu quero ser um digital influencer? Ou um intercessor que influencia no mundo espiritual e na transformação de todas as coisas? Ah, dá para ser as duas coisas? Possivelmente. Mas uma não pode ocupar o lugar da outra. A primeira tem que ser aquele que influencia no mundo espiritual. A partir da consciência de quem eu sou, da minha identidade. E aí, conhecendo quem eu sou, que eu sou filho, me comportar como filho de Deus, ser obediente a Ele.
íntimo do Pai, amigo de Deus. Porque quando a gente vê Deus responder à oração de Moisés, de Josué, de Elias, de Judite, de Esther, a gente está vendo. Por que eu estou tocando neles? Porque a palavra que me deram é... E aí não existiam os santos canonizados, né? Judas está falando dos santos do passado. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Elias, Eliseu, Judite, Débora, Esther. Sentia necessidade de mandar-vos uma exortação a fim de lutardes pela fé. Pronto. Lutardes pela fé. A identidade que nos leva a um posicionamento. Não adianta ficar somente no campo da memória, da mente. Eu sou filho, mas o meu comportamento é de um filho que tem comunhão e intimidade com o Pai, na oração pessoal, no contato com a palavra diária, no viver em estado de graça, que é fundamental para a vida de um intercessor, porque se nós estamos no combate da oração, o nosso combate não é contra homens de carne e sangue, mas é contra principados, potestades, dominações desse mundo tenebroso, esses espíritos malignos espalhados pelos ares, como vai nos alertar o apóstolo Paulo. Estar em estado de graça, por estar exposto ao combate contra as forças do mal e muito mais, para agradar ao meu Pai, para amá-lo de todo o coração. Eu não aceito o pecado na minha vida. E se eu cair, eu vou cair de novo de joelhos aos pés do sacerdote, vou me confessar, retomar a minha vida, viver em estado de graça. A comunhão eucarística frequente, se possível diária, a prática da intercessão e principalmente, dentro dessa intimidade, a aquisição. E parece uma linguagem muito comercial, né? Mas eu quero usá-la mesmo. A partir da nossa intimidade. Vou mudar de aquisição para uma palavra um pouco semelhante. Quando nós entramos na comunhão com Deus, no espaço do divino, mantemos comunhão constante com Ele, nós adquirimos visão espiritual e inteligência espiritual. Visão espiritual, inteligência espiritual. 2 Coríntios 5:7. Repita comigo. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Repita comigo mais uma vez. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Eu não estou fora não. Judas disse no texto que me foi entregue: senti a necessidade de mandar-vos uma exortação a fim de lutardes pela fé. Amém? Estão entendendo? Até aqui, beleza. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. E agora, eu quero dizer para você, eu, todos nós, só seremos influenciadores no sobrenatural se nós tivermos comunhão com Deus. Fora disso, queridos, nós não seremos influenciadores espirituais, sobrenaturais. Vamos lá, abra aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo 13. Amém? Alguns exorcistas judeus itinerantes começaram igualmente a invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus e diziam: por esse Jesus que Paulo está pregando, eu vos ordeno, sai. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, um sumo sacerdote judeu. Mas o espírito mau reagiu dizendo:
Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Meus queridos, minhas queridas, nós só seremos influenciadores no sobrenatural se nós tivermos comunhão com Deus. Jesus eu conheço, eu sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o homem que tinha o espírito mau lançou-se sobre eles e os dominou a uns e a outros com tanta violência que fugiram daquela casa sem roupa, olha a vergonha, cobertos de ferimentos. E toda a população de Éfeso, judeus e gregos, ficou sabendo do fato. O temor se apossou de todos e louvava-se a grandeza do nome do Senhor Jesus. Queridos, missionários, o padre meu amigo, os diáconos que estão aqui, nós consagrados da Canção Nova, se nós, você povo de Deus, se nós não tivermos uma comunhão profunda com o Senhor Jesus, e se a gente se arriscar sem ter comunhão, a entrar no combate, a enfrentar as forças do mal pelo poder da oração, se nós não tivermos comunhão da mesma forma, e eu preciso ser muito claro, Satanás zombará de nós e vai dizer: Jesus eu conheço, Paulo também, mas vocês não. E o pior, nós temos visto pessoas serem destruídas ministerialmente por isso, por não terem comunhão com o Senhor e querer enfrentar batalhas que não têm autoridade espiritual para enfrentarem, que não tem comunhão com Deus para enfrentar. O intercessor é alguém que confronta diretamente com Satanás. Se você tem um filho que está na droga e você está rezando para ele sair da droga, você está lutando contra um espírito de vício. E se você não tiver comunhão com Deus, ele vai zombar de você e da sua casa. Olha a importância do intercessor, do homem e da mulher que buscam o Senhor, a face de Deus, e não pode ser uma vez por mês, ou quando eu venho na Canção Nova, é comunhão diária. Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas vocês, e aí saíram nus, feridos daquela batalha, porque não tinham comunhão com Deus. É importantíssimo eu saber quem eu sou sou filho do Pai, mas se eu não tenho comunhão com o Pai, queridos, a autoridade do crente, a autoridade do filho do dono de tudo, depende, exige muito mais do que uma repetição de palavras, de frases prontas, de ideias. Para que o filho tenha autoridade, não basta que ele proclame fórmulas, ele precisa ter comunhão, intimidade, humildade, submissão, santidade. Você está me entendendo? Eu preciso ser mais claro, acho que não. Quem entra para o combate sem cumprir as exigências não terá influência sobrenatural. E ainda se ferirá muito, se esgotará profundamente, possivelmente ficará paralisado na vida espiritual, porque o céu nos reconhece, todos somos filhos, mas o demônio sabe quem verdadeiramente vive como filho e filha. Jesus não nos exclui, o céu não exclui, mesmo que você não esteja tendo comunhão, mas se você vai enfrentar o sem vergonha do diabo, ele sabe quem vive como filho e quem não vive, quem só usa palavras bonitas e quem caminha na autoridade sobrenatural. Ele é um espírito, ele foi criado como um espírito, a mente dele
não é como a nossa, é muito mais avançada. E o que eu estou dizendo aqui para você ficar com medo desse espírito maligno? De jeito nenhum, o nosso Deus é muito mais poderoso. Só que, se eu entro para o combate da intercessão, eu preciso entender que eu tenho sobre a minha vida uma exigência que não é um peso, mas é uma escolha de amor. Viver como filho, amando a Deus sobre todas as coisas. O diabo sabe quem é e quem não é, quem tem comunhão e quem não tem, quem vive e quem não vive os valores do reino. Ele sabe. Por isso é tão importante o ministério da intercessão. Mas vamos olhar para alguém que viveu uma vida honesta, um santo lá, uma santa lá do Antigo Testamento, que Judas está dizendo, vamos olhar para a fé daqueles que viveram antes de nós, para a gente aprender. Eu escolhi uma mulher chamada Judite. Pega a sua palavra no livro de Judite, no capítulo 7. Judite 7. Veja só, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente tem que lê-lo iluminado pelo Novo. As figuras. Hoje é sábado, é um dia dedicado à Santíssima Virgem Maria. Hoje é um dia onde um santo mariano, Marte, que deu a vida por um pai de família para que ele voltasse para sua casa para cuidar da sua família, fui para o paredão ser fuzilado. Vocês sabem quem é esse santo? São Maximiliano Maria Kolbe, um santo muito mariano, e que a sua forma de intercessão chegou no ápice para interceder. E ontem eu lembrava na Santa Missa que Nossa Senhora disse a Lúcia de Fátima, a irmã Lúcia, que a última batalha entre Deus e o inferno seria em relação à família. E ele morre por causa da família. Ele intercede pela família derramando o próprio sangue, mostrando que aquele pai precisava voltar para casa para estar com a sua esposa, cuidar, criar os seus filhos e educá-los na fé. Ele intercede nesse nível. E aí, uma santa do passado, que figura a Virgem Maria, na sua força intercessória, Judite. Nabucodonosor, com um grande, forte, temível, abusado, chefe do seu exército, chamado Holofernes, foi conquistando todas as cidades, os reinos, e eles chegaram diante de Betúlia, uma cidadezinha na montanha. E essa montanha ela é muito importante geograficamente, porque se eles ultrapassassem aquela montanha, eles não teriam dificuldade de chegar a Jerusalém, na capital da fé. E aí, sujarem o templo com paganismo, com as suas ideias, cometer sacrilégio, escravizar o povo. E eles ouviram de Aquior como Deus sempre venceu na vida do povo judeu. E ele diz, olha, você é muito poderoso, mas se esse povo tiver comunhão com Deus, se eles não estiverem em pecado, você não consegue vencê-los jamais. E Holofernes queria até matar Aquior. Quem você está achando que você é? Esse povinho? Se eles tiverem comunhão com Deus, eles são invencíveis, eles são imbatíveis, nenhum exército, nenhum poder dessa terra é capaz de vencê-los. Presta atenção, meus irmãos, o que Deus está falando conosco. Aquior ali foi usado pelo Espírito para dizer uma verdade.
Se o meu povo tiver comunhão comigo, ele se torna um povo invencível, porque eu sou o Deus invencível. Amém? Vou dizer como meu pai fundador, se você aplaudir é porque você entendeu. Você entendeu? Quando a gente aplaude é porque a gente entendeu. Não é por causa do tom da voz do pai, não. Com a força que foi falado, não. É porque você compreendeu. Ele avisou. Porém, esse povo que estava na montanha, diante da estratégia, ele começou a se atemorizar, a se sentir enfraquecido. Porque, como eles viviam na montanha, para a água chegar lá, precisava de vir de baixo. Então ele cercou os lugares, as fontes de água, para que o povo morresse de sede, mas também impediu que o alimento chegasse no cume daquela montanha. E aí, você abriu aí a sua Bíblia? Versículo 19 do capítulo 7. Está aberto aí? Judite 7, 19. Os israelitas clamaram ao Senhor seu Deus, pois seu ânimo diminuía. Presta atenção. Vendo-se cercado por todos esses inimigos. Será como ficou nosso ânimo de intercessores diante da pandemia? Diante das más notícias? Nós enxergamos com olhar espiritual e mente e inteligência espiritual, temos visto todas as coisas dessa forma, ou nós temos sido manipulados pela mídia e por todas as estruturas desse mundo. A gente entrou no sobrenatural, a gente perguntou a Deus o que Ele quer de nós, o que Ele quer fazer na humanidade através da nossa intercessão, do nosso clamor. Nós perguntamos? Ou a gente ficou estático, olhando, e agora, como aquele servo de Eliseu, o que será de nós? Aí o profeta coloca a mão na cabeça do servo. Eu fico imaginando se o profeta fosse o Padre Léo, naquela época, o Eliseu iria falar: Deus, abre a visão dessa anta, para que ele enxergue. Claro, não era o Padre Léo, era o profeta Eliseu, né? Aí ele falou: abre a visão desse teu filho, para que ele enxergue. Aí ele sai. A cidade anteriormente, quando ele viu só com a visão carnal, sem a inteligência divina, sem o sentido da comunhão, ele olha, a cidade de Dotaim estava cercada. A primeira visão que ele tem, a carnal, de carros, cavalos e cavaleiros, melhor do exército do rei de Arã. Quando Eliseu ora na cabeça dele, para que aquela anta enxergasse com olhos espirituais e inteligência espiritual, ele vê a cidade cercada de carros, cavalos e cavaleiros de fogo. E Eliseu diz para ele: os que estão contra nós são em menor número do que os que estão a favor de nós. Aleluia. É essa a visão espiritual. Nós não podemos nos colocar como um povo derrotado, mesmo que nós estejamos passando por grandes provas, tribulações, perdas, dores, sofrimentos. Esse povo começou a colocar-se diante de Deus e diante dos seus como um povo derrotado. Eles estavam enfraquecendo, o seu ânimo diminuía, vendo-se cercados por todos os seus inimigos, sem possibilidade de fugir do meio deles. Agora vai lá no versículo 23b. Continua. E eles clamaram em voz alta, diante de todos os anciãos, que Deus julgue entre nós e vós, pois cometestes uma grande iniquidade contra nós, não querendo negociar a paz com os assírios. Eles já estavam cedendo espaço para o inimigo, querendo negociar. Com o inimigo não se negocia. Nós não podemos entrar nos negócios diabólicos desse mundo. A gente tem que aprender com a Bíblia. A gente não pode ceder às estruturas diabólicas desse mundo, não pode dar espaço, não pode sentar na mesma mesa para conversar.
se é diabólico, não, nós não temos comunhão com os demônios. Ah, eu vou converter o inimigo. Vai, bobo. Vai que você vai ver. Estou brincando e falando sério ao mesmo tempo. Vai que você vai ver. Agora não há ninguém para socorrer-nos. E Deus nos vendeu às mãos dele. Olha isso, a culpa de Deus. E Deus nos vendeu à mão deles. Morrendo que estamos de sede, em miséria extrema. Chamai-os, pois, e entregai toda a cidade em cativeiro. A gente de Holofernes, que representa aqui o demônio, Satanás, o capiroto, o encardido, e a todo o seu exército, o exército maligno. Olha aqui, melhor é para nós tornar-nos presa deles. Seremos seus escravos, meu Deus. Seus servos, meu Deus. Na nossa alma viverá. Mas nossa alma viverá. E não veremos a morte dos nossos pequeninos diante de nós. Estão vendendo a alma para o diabo. Lembra? Quando lá em Mateus 16, Jesus pergunta: ei, quem dizem os homens que eu sou? Aí Pedro vai. Não, eles respondem, uns diz que é Elias, outros que é Jeremias ou alguns dos profetas. Aí Pedro se levanta, mas e vós? Quem diz isso? Aí Pedro se levanta e fala, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, bendito, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Aí quando Jesus começa a revelar o sofrimento, Pedro chama Jesus de canto e fala, jamais. Qual foi a palavra bonitinha que Jesus disse para Pedro? Meu filhinho, você negocia com o diabo? Não se negocia com o diabo. Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás, porque os seus pensamentos não são os de Deus. Mas a gente, os nossos filhinhos, a morte dos pequeninos diante de nós, as nossas mulheres, olha a desculpa para negociar, morrendo aos poucos. Tomamos como testemunhas contra vós o céu e a terra, o Deus do universo e o Senhor dos nossos antepassados, que se vinga de nós. Olha a culpa jogada em Deus, diante das decisões erradas que eles estão tomando. Se vinga de nós segundo os nossos pecados e os pecados dos nossos antepassados, para que procedais hoje de acordo com estas palavras. E levantou-se da assembleia um pranto geral, unânime, enquanto clamavam ao Senhor com grandes brados. Disse-lhes Osias. A gente ao ouvir isso aqui vai achar, nossa, esse Osias é um homem espiritual, não é verdade? Que massa, que maneiro. Ele tem a mente de Cristo, a mente de Deus. Ele tem a mente iluminada pelo Espírito, a mente espiritual. Ele está cheio de visão espiritual. Coragem, irmãos. Resistamos ainda 5 dias, nos quais o Senhor nosso Deus fará vir a sua misericórdia sobre nós. Ele não irá nos abandonar até o fim. Mas se esses 5 dias passarem sem que nos venha o socorro, então fareis segundo o que dizeis. Em seguida dispersou o povo cada um para o seu lugar. E eles voltaram para as muralhas, as torres da cidade, tendo antes mandado de volta as mulheres e os filhos para suas casas. E o abatimento de todos era grande. Está escrito isso na sua Bíblia? Ou é só na minha? Tá, não tá? E o abatimento de todos era grande. E aí vai entrar a intercessora, a santa que Judas está dizendo. Olha para a fé dos santos. Presta atenção nas características de Judite. É lindo demais perceber
o que é um filho, uma filha que tem comunhão com o Pai. Morava na cidade por esses dias Judite, filha de Merari, filho de Ox, filho de José, filho de Osiel, filho de Elcias, filho de Ananias, filho de Gedeão, filho de Rafaim, filho de Actobe, filho de Eliabe, filho de Natanael, filho de Salamiel, filho de Surissadai, filho de Simeão, filho de Israel. Seu marido Manassés era da sua tribo e da sua parentela. Ele morrera nos dias da colheita da cevada. Ela estava dirigindo os que amarravam os feixes. Ele estava dirigindo os que amarravam os feixes no campo. E sofreram uma insolação. Tendo caído de cama, morreu em Betúlia, a sua cidade. Sepultaram-no com seus antepassados no campo situado entre Dotaim e Belamon. Aí continua, olha a invicta Judite que a gente reza no ofício da Imaculada. Judite vivia na sua casa como viúva. Havia 3 anos e 4 meses. Fizera para si um quarto no terraço de sua casa. Um quarto de oração, de combate. Um quarto de guerra. Quem já viu esse filme sabe do que eu estou falando. Usava um pano de saco sobre os seus rins. Uma mulher penitente. E trajava vestidos de viúva. Jejuava todos os dias de sua viuvez, exceto aos sábados. E em suas vigílias, nas luas novas e nas vigílias, nas festas, nos dias de regozijo da casa de Israel. Era muito bela, de aspecto formoso, muito bela de aspecto e formosa de rosto. Olha o que a comunhão com Deus fez que ela tivesse: intercessora, intercessor, prudente de coração e com bom senso e muito honrada. Eu vou traduzir isso aqui: cheia de visão espiritual e de mentalidade espiritual, inteligência espiritual. Seu marido Manassés, que era filho de José, filho de Actobe, aí vai aqui dizer os filhos, né? Filho de Simeão, filho de Israel, lhe deixara ouro e prata, servos e servas, rebanhos e campos, e ela se mantinha com isso. Não havia quem fizesse a seu respeito maus comentários. Boa fama tinha a invicta Judite, pois era muito temente a Deus. Por que não comentavam contra ela? Nada, porque ela era temente a Deus. Chegaram a seus ouvidos as palavras inconsideradas do povo contra o chefe, por estarem desesperados com falta de água. Ela soube também de todas as palavras de Osias, que jurara ao povo entregar a cidade aos assírios depois de 5 dias. Então, por intermédio da serva que administrava os seus bens, Judite chamou Osias, os chefes, os anciãos, Cabris e Camis, anciãos da cidade. Quando chegaram, ela lhes disse: você quer ter mentalidade de intercessor? Aprenda. Ouvi-me, chefes dos habitantes de Betúlia. Não é correta a palavra que pronunciastes ante o povo neste dia, quando firmaste um juramento pronunciado entre Deus e vós. Eu só quero fazer um parênteses. Gente, as mulheres não eram consideradas nessa cultura. Não eram. Os homens eram os importantes e não as mulheres. Era uma cultura onde as mulheres não eram consideradas, não eram escutadas, não eram ouvidas. O povo, o que firmastes num juramento pronunciado entre Deus e vós, comprometendo-vos a entregar a cidade aos nossos inimigos. Entregar a nossa casa aos nossos inimigos, os nossos aos nossos inimigos, a nossa igreja aos nossos inimigos, a nossa nação aos nossos inimigos, a face da terra, os filhos e filhas de Deus aos nossos inimigos.
Se dentro de tantos dias o Senhor nosso Deus, eles deviam estar achando, né? Nós somos muito poderosos, aleluia. 5 dias serão necessários, glória a Deus. Colocando Deus como se Deus tivesse que obedecer. Que é isso? O Senhor nosso Deus, se Ele não enviar, quem sois vós que hoje tentastes a Deus e vos puseste no lugar de Deus em meio aos vossos irmãos? Agora tentais o Senhor Todo-Poderoso, vós que nunca entendereis coisa alguma. Nunca entendereis, porque não tens inteligência espiritual, não tens visão espiritual. Pois não sois capazes de sondar as profundezas do coração humano, nem de captar as razões do seu pensamento. Como então prescrutaríeis a Deus que fez todas estas coisas? Conhecereis o seu pensamento e sondareis o seu projeto? Absolutamente, irmãos, não provoqueis o Senhor nosso Deus. Portanto, se não quiser ajudar-nos nestes 5 dias, poder Ele tem, nos dias que Ele quiser, para ajudar-nos, ou então para exterminar-nos diante dos nossos inimigos. Vós, porém, não exijais garantias das vontades do Senhor nosso Deus, pois Deus não é como ser humano para ser intimidado, como ameaças, ou como alguém que possa ser julgado. Por isso, aguardando a salvação de sua parte, supliquemos que Ele venha em nosso auxílio e Ele escutará a nossa voz, se bem lhe aprouver. Está entendendo, intercessor? Está entendendo, intercessora? Está entendendo, cristão? Nós não negociamos a nossa liberdade, nós não negociamos a nossa fé, nós não negociamos com o inimigo. Pois nunca houve em nossa descendência, nem há hoje tribo, ou família, ou clã, ou cidade entre nós que adore deuses feitos por mãos humanas, como aconteceu nos primeiros tempos. Ela está reconhecendo que há adoração ao Deus verdadeiro. E se há adoração ao Deus verdadeiro, o Deus invencível vai fazer de Judite a invicta invencível, aquela que não é vencida. Por esse motivo, os nossos antepassados foram entregues à espada, ao saque, e caíram miseravelmente diante dos nossos inimigos. Repita comigo: nós, porém, diga bem forte, nós, porém, não reconhecemos outro Deus, a não ser Ele, de quem esperamos que não nos despreze e que não afaste de nossa raça a sua salvação. Amém. Dever de casa, você vai continuar lendo, para você entender. Visão espiritual, inteligência espiritual, só terá quem mantém comunhão com Deus. Quem não mantém vai ver tudo destruído. Quem não mantém não verá mais saída, se entregará. Mas o intercessor é aquele que se coloca diante do Deus invencível, como a invicta Judite, como a Virgem Santíssima. Vai ficando de pé. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo a revelação de Deus? Sim ou não? Quem está entendendo, levanta os 2 braços. Dá uma espreguiçadinha. Diga glória a Deus. Eu queria que você aplaudisse esse Deus invencível. Eu queria te fazer uma pergunta: existe algo impossível para o nosso Deus? Sim ou não? Que ótimo. Gente, nós somos um exército. Eu queria que você fechasse os olhos na presença desse Deus agora, invencível. São Judas iluminou a nossa reflexão. Eu senti a necessidade de mandar-vos uma exortação
a fim de lutardes pela fé. Pela fé, que uma vez para sempre foi transmitida aos santos. Ergue os seus braços e diga para Deus muito obrigado por Ele ser esse Deus invencível. Diga palavras de louvor agora ao Senhor. Eu quero ouvir subir um grande louvor ao Deus invencível, que faz de Judite a invicta, que dá estratégias para aqueles que têm comunhão. Judite fez uma estratégia. Judite orou. Judite se prostrou diante do Altíssimo, recebeu dele a estratégia para vencer um exército inteiro, matando aquele que era o líder, Holofernes. E ela ungida nas palavras, ungida na sua beleza, ungida na tática espiritual. Ela salvou a cidade de Betúlia. Ela interviu no trono de Deus. Ela chegou ao trono de Deus sem determinar 5 dias para Deus, mas dizendo para Ele: Tu és o Deus invencível e nós somos o seu povo. Faz em nosso favor. Eu não sei, você tem algum motivo de intercessão? Eu queria que agora você dissesse, liberasse nos ares alguma coisa que é impossível. Era impossível vencer Holofernes e aquele exército, mas a invicta Judite colocou diante do trono de Deus. Ela tocou do trono de Deus e ela conquistou, pela visão e pela inteligência espiritual, a graça. A nossa nação, nós erguemos as nossas mãos para determinar sobre o Brasil, nessa hora, que como Betúlia foi alcançada pela graça de Deus, a nossa nação seja visitada pelo poder de Deus, e o diabo não tenha mais poder de fazer festa, de zombar de nós, e assim a face da terra. Vai orando no Espírito, ora. Ora. Ora, ora, ora. Aumenta o volume da sua voz. Ergue os seus braços. Não se canse não. O Senhor está libertando muitos de abatimento, de sentimento de derrota, de desistência. O Senhor está levantando o exército escolhido, eleito, as Judites, os Josués, homens, mulheres, santos do nosso tempo, para impactar com a oração e transformar na mentalidade, na inteligência e na visão. Essa promessa ela quer se cumprir. Uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. E é o próprio Senhor quem diz: Pedi e recebereis, nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres nesse lugar. Vai, combatente, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. Mais uma vez, se eu orar, se eu clamar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus.